Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu quero trazer uma breve reflexão da palavra de Deus. A Bíblia fala que, não havendo profecia, o povo perece. Por isso que é importante nesses dias a gente estar compartilhando alguma coisa da parte de Deus no meio de tanta informação, costumo chamar de uma pandemia de informação, né? No meio de tanta má notícia, é muito importante nós estarmos compartilhando o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer as boas novas, as boas notícias de Deus. Então eu te convido para nós passarmos alguns minutinhos juntos, compartilhando um pouco a respeito da palavra de Deus. No primeiro livro de Reis, capítulo 4, a Bíblia vai contar a respeito da história de uma viúva. Essa viúva, ela chega para o profeta Eliseu, dizendo assim: olha, Eliseu, meu marido, né, que é o servo, né, que é o teu servo, ele morreu. Tu bem sabes que ele temia ao Senhor, e que vendo o credor, né, ele a levar os 2 filhos para serem servos. Nesse tempo, havia nesse povo, né, nessa época, uma lei que estabelecia que os filhos eles ficariam como escravos, né, para saldar a dívida dos pais. Então os credores vêm e eles requerem os filhos dessa mulher que havia ficado viúva de um profeta. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento, nós temos que entender que a primeira tradução é a tradução literal. A Bíblia diz aquilo que ela quer dizer, mas também é uma mensagem profética. A própria Bíblia vai dizer que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que haveriam de vir. Então há uma palavra profética aqui para mim e para a sua vida. Então a fome veio nesse momento, ou seja, as dívidas vieram nesse momento, né? Assim como nos dias que nós estamos passando hoje, muitos que estamos escutando agora são assalariados, quem sabe concursados, mas outros, assim como eu, né, somos autônomos. Eu costumo dizer que todos estão nas mãos do Senhor, mas parece que os autônomos estão mais na mão do Senhor. Então, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de tantos problemas econômicos, assim como essa viúva, né, o marido morreu. Para muitos de nós, a atividade econômica também parece que morreu, né, ou pelo menos está dormindo. E nesse tempo, então, os credores vêm, né? Assim como os vieram para elas, vêm para nós. Você pode dizer, tá, irmão Ed, mas não, nossos filhos não vão ser levados servos. Mas a Bíblia fala que quando nós ficamos devendo para outras pessoas, nós nos tornamos servos dela também. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, essa viúva, ela vai no lugar certo. Ela vai até o profeta Eliseu, que é a própria figura de Deus, representante de Deus na terra. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é que nós temos que realmente buscar a ajuda no lugar certo, né? E aquele que pode nos dar ajuda é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus falando com nós através da Bíblia, de um sonho, de um sentimento, de um aconselhamento. Então vá ao lugar certo. Quando essa viúva vá ao lugar certo, esse profeta do Senhor começa a dar para ela algumas estratégias. Antes dele dar essas estratégias, eu acho interessante que ele faz uma pergunta assim para ela: que tens em casa? Então essa pergunta é uma pergunta que eu e você temos que responder nesse tempo. O que nós temos, né? O que nós temos na nossa casa? E assim como essa serva, talvez você e eu poderíamos dizer: eu não tenho nada. Interessante que queridos, nós sempre vamos ter algo na nossa casa, mesmo que nesse primeiro momento parece que nós não tenhamos nada, nós ainda continuamos a ter algo. Nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, o que eu tenho na minha casa, né? E parece que essa própria viúva, ela vai se lembrar, ela vai dizer assim: olha, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Então a botija de azeite aqui, ela simboliza para nós aquilo que nós temos na nossa casa. O que você tem na sua casa? Talvez algo que você possa ensinar pela internet, quem sabe alguns cursos online que você pode dar, talvez algum curso que você possa fazer nesse momento, talvez alguma coisa que você acumulou durante esses tempos. Nós vamos viver tempos de crise, já estamos vivendo tempos de crise, uma crise na saúde, e posteriormente essa crise econômica. Algumas atividades como turismo, por exemplo, não tem uma previsão de voltar. Então uma pergunta é: o que é que você tem? E ela diz: eu não tenho nada senão um azeite. Bom, ela então
ela encontra algo que ela tem, o azeite. A pergunta para mim e para você nessa tarde é: o que você tem? Né? O que você tem na sua casa? Ela disse: eu tenho azeite. Bom, então o homem de Deus vai começar a dar algumas estratégias para ela. Ele fala assim: vai. Né? Então a primeira atitude que nós temos que ter aqui é fazer algo, queridos. Se começa a faltar água na sua geladeira, né? Se começa as contas a acumular, você precisa buscar em Deus uma estratégia. Então vai. A segunda coisa que ele começa a dizer assim: pede emprestado, né? Dos seus vizinhos vasos vazios. Queridos, nessa época, né, não existia internet, não existia as redes sociais, não existia o WhatsApp. Então, a única forma de se comunicar era com os vizinhos. Hoje, queridos, apesar de nós termos esse distanciamento social, estamos em março de 2020, né, um distanciamento social, uma quarentena, nós temos muitos contatos. Você tem contatos aí no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu WhatsApp. Esses são os seus vizinhos. Então, recorra a eles, querido. Não é um tempo de nós termos orgulho, mas é um tempo de nós aceitarmos pessoas que vão ser usadas como canais de Deus na nossa vida. Então ele diz assim: vai até os vizinhos, né, e recolhe vasos. Então os vasos aqui vão representar estratégias de Deus na nossa vida, e não poucos. Né? Então poucos, porque é grande aquilo que Deus quer fazer nessa época, né? Essa época de tanta escassez econômica. Eu creio que Ele vai honrar os seus filhos, né? O nome do Senhor será glorificado. Depois ele diz assim: entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos. É um tempo de, como família, nós buscarmos a face do Senhor em oração, em busca, em jejum, em consagração. É um tempo que o Senhor está chamando cada casa para um avivamento individual. Depois ele fala assim: deita azeite em todos os vasos vazios, né? E põe a parte que estiver cheio. Então, o que é que você tem? Procure seus vizinhos, seus contatos. Depois, comece a derramar aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. E à medida que você derramar, mais para frente vai dizer que enquanto havia vasos, o Senhor derramou, né? E depois ela veio ao homem de Deus. Quer dizer, ela não somente recebeu, mas ela depois procurou o homem de Deus para relatar aquilo que tinha acontecido. Conte seu testemunho, querido. Conte aquilo que Deus tem feito na sua vida. E o homem de Deus disse para ela: olha, agora sabe o que você faz? Vai e vende. Paga suas dívidas. Isso fala de nós cumprirmos todos os nossos compromissos financeiros. Depois, você e seu filho viverão do resto, né? Então, o que nós entendemos com isso? Que a mulher foi ao lugar certo. Ela recebeu uma estratégia do alto. Ela precisou contar com seus contatos. Ela precisou de um tempo em família. E enquanto havia vasos, né, não deixou de encher o Senhor. Então, o que você tem na sua mão, né? O Senhor, Ele quer usar isso para acrescentar na sua vida. Essa é uma palavra profética da parte do Senhor. Eu quero ser profeta de Deus para esse tempo. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado você e a sua família. Se você gostou, compartilha. Talvez alguém esteja realmente precisando dessa mensagem, escutar essa mensagem. Eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que Deus é fiel, mesmo se nós formos infiéis, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, nesse tempo de escassez, o Senhor há de multiplicar aquilo que Ele já colocou na nossa mão. Eu quero orar nesse momento a respeito da minha vida e a respeito da sua vida que está ouvindo esse vídeo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, aonde chegar essa mensagem, Senhor, que cada um, Senhor, que escutar essa mensagem possa ter nesse momento uma ideia daquilo que Ele tem na sua mão, e que ao buscar, Senhor, ajuda, Senhor, aquilo que Ele tem na sua mão seja multiplicado, que Ele possa, Senhor, disso honrar todos os seus compromissos, Pai, e viver do resto que sobrar, Senhor. Nesse tempo de escassez, Senhor, que o seu nome seja glorificado através dos seus filhos, Pai. Que todos possam ver a diferença, Pai, entre aqueles que servem, Pai, e entre aqueles que não servem, Senhor. Senhor, que possamos entender o que é pão e o que é semente nesse tempo. Que sejamos provedores, assim como José do Egito, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Eu quero profetizar na vida de cada um, Pai, que não seremos devedores, mas seremos provedores, Pai. E o seu nome será glorificado. No nome de Jesus. Nome de Jesus. Jeová Jireh é seu nome. Amém, amém e amém.